E se o Homem-Aranha tivesse que sobreviver em um mundo onde quase tudo aquilo que ele conhecia foi destruído? Um mundo onde um vírus transformou milhões de pessoas. Onde Nova York virou praticamente uma zona de guerra. E onde até o próprio Peter Parker está lentamente sendo consumido pela doença. Essa é a realidade de Homem-Aranha, radioativo. A história acontece anos depois dos acontecimentos que deram início à chamada Era da Revelação. O X-Vírus devastou Nova York e transformou completamente a sociedade. Mas, mesmo nesse mundo destruído, Peter Parker continua fazendo aquilo que sempre fez: proteger as pessoas. Só que dessa vez ele está pagando um preço terrível para continuar sendo o Homem-Aranha. E é exatamente aí que começa a nossa história. Edição 1. A primeira edição já começa mostrando que esse não é o Homem-Aranha que estamos acostumados a ver. Peter Parker está completamente mutado. Ele possui vários braços, seu corpo está deformado e até mesmo sua maneira de lutar ficou muito mais brutal. Durante uma perseguição, um grupo de agentes tenta capturar Fuse, um mutante extremamente perigoso. Mas antes que eles consigam controlar a situação, o Homem-Aranha aparece. Peter derrota os agentes e leva Fuse para Lowton, uma região de Nova York onde vivem muitos dos mutantes marginalizados. Ali conhecemos a doutora Cecília Reis. Ela é uma médica mutante e uma das poucas pessoas capazes de ajudar Peter. Porque existe um detalhe terrível. Peter também está infectado pelo X-Vírus. Cecília. Peter, você não pode continuar fazendo isso com seu corpo. Peter. Se eu parar, o vírus vence. Peter possui uma resistência maior ao vírus por causa da radiação presente em seu organismo. Mas isso não significa que ele esteja seguro. Para retardar a infecção, Cecília precisa submeter Peter a doses extremamente perigosas de radiação. O tratamento funciona, mas está destruindo Peter aos poucos. Mesmo assim, ele continua. Porque Peter Parker nunca foi bom em desistir. Enquanto Cecília trata Peter, ela percebe algo estranho. Seus equipamentos detectam sinais de vida em um antigo laboratório que pertenceu ao Senhor Sinistro. Peter e Cecília vão até o local. O laboratório está sendo invadido por mutantes. E no meio daquele caos existe uma série de cápsulas. Peter encontra uma delas. E dentro dela está alguém que ele jamais imaginaria encontrar. Peter. Tia May. Peter não consegue acreditar. Depois de tantos anos, May está viva. Ele corre até ela. Mas o reencontro não dura muito. Porque Peter ainda não sabe que a mulher que encontrou naquela cápsula mudou completamente. E esse vai ser o começo de seu pior pesadelo. Edição 2. A segunda edição volta no tempo para mostrar o que aconteceu quando o X-Vírus começou a se espalhar. Peter tentou salvar o máximo de pessoas possível. Como sempre. Mas, naquele dia, tudo saiu do controle. E Peter recebeu uma ligação de Mary Jane. Ela precisava de ajuda. Peter correu para encontrá-la. Mas acabou descobrindo que o vírus tinha transformado May. E May perdeu completamente o controle. Naquele estado, ela matou Mary Jane. Peter. MJ. Essa foi uma das maiores tragédias da vida de Peter. Ele perdeu Mary Jane. Mas ainda não conseguiu abandonar May. Peter decidiu mantê-la escondida. Ele acreditava que poderia encontrar uma cura. Enquanto isso, a mente de May começava a desaparecer cada vez mais. Ela já não conseguia controlar a própria transformação. Quando se transformava, deixava de ser a mulher que Peter conhecia. Ela se tornava uma criatura gigantesca e extremamente perigosa. Mesmo assim, Peter continuava acreditando que poderia salvá-la. Cecília. Peter, você precisa aceitar que talvez não exista uma cura. Peter. Eu não vou desistir dela. E então chegam dois velhos conhecidos. Miles Morales e Ghost Spider. Só que Miles agora atende pelo nome de Spin.
Os dois procuram Peter porque os Vingadores precisam da ajuda dele. Mas Peter está preocupado demais com Mai. Miles percebe imediatamente que alguma coisa está errada. Miles. Peter, você não pode continuar escondendo isso. Peter. Ela ainda pode ser salva. Miles. Você sabe que não pode. Peter. Você não conhece ela como eu. Os dois começam a discutir. Miles quer que Peter aceite a realidade. Peter, por outro lado, simplesmente não consegue abandonar a mulher que o criou. Mas então acontece algo que muda tudo. Mai vê Ghost Spider. O problema é que, para Mai, Gwen parece ser a Gwen Stacy que ela conheceu no passado. Isso provoca uma reação extremamente violenta. Mai começa a se transformar. Seu corpo cresce. Ela vira um monstro. E perde completamente o controle. Gwen. Peter. Ela está vindo. Miles. Peter, temos que pará-la. Peter. Não machuquem ela. Peter tenta impedir Miles e Gwen de atacar Mai. Mas Mai já não consegue controlar suas ações. Ela começa a destruir tudo ao redor. E Peter percebe que talvez não exista mais nenhuma maneira de manter sua tia segura. Edição 3. Narrador. A terceira edição começa exatamente nesse momento. Mai está transformada. Peter, Miles, Gwen e Cecília tentam impedir que ela destrua a cidade. Mas existe uma diferença entre eles. Miles acredita que Mai precisa ser detida. Peter acredita que ainda existe uma chance. Miles. Peter. Ela não sabe mais quem você é. Peter. Ela é minha tia. Miles. Não é mais sobre você. Olha o que ela está fazendo. Peter olha ao redor. Cecília está tentando proteger as pessoas. Gwen está lutando para sobreviver. E Mai está destruindo tudo. Mesmo assim, Peter continua procurando uma solução. A história então começa a mostrar lembranças do passado. Vemos Peter quando era criança. E entendemos por que ele simplesmente não consegue desistir de Mai. Ela não foi apenas sua tia. Ela foi uma das pessoas que mais cuidaram dele. Foi ela quem esteve ao lado de Peter durante toda a sua infância. Foi ela quem ajudou a formar o homem que ele se tornou. E agora Peter precisa decidir entre salvar Mai ou salvar as pessoas que ela está ameaçando. Peter. Eu não posso matar ela. Miles. Então quantas pessoas vão morrer? Essa pergunta destrói Peter por dentro. Porque ele sabe que Miles está certo. Mas saber que alguém está certo não torna a decisão mais fácil. Peter finalmente entende que Mai não consegue mais controlar o próprio corpo. E então ele toma a decisão mais difícil de sua vida. Ele decide usar a própria radiação contra ela. A mesma radiação que mantém o X-Vírus sob controle no seu corpo. Agora pode ser usada para destruir a mutação de Mai. Mas existe um problema. A quantidade necessária pode matá-la. Cecília. Peter, se você fizer isso, ela pode não sobreviver. Peter. Eu sei. Cecília. Você tem certeza? Peter. Não. Peter não tem certeza. Ele só sabe que não existe outra escolha. Ele se aproxima de Mai. E pela última vez tenta falar com ela. Peter. Tia Mai. Por alguns instantes, ela parece reconhecer Peter. E isso torna tudo ainda mais doloroso. Peter lembra de quando era criança. Lembra da mulher que cuidou dele. Lembra de todos os momentos que passaram juntos. E então ele faz aquilo que nunca imaginou fazer. Peter libera radiação. A energia atinge Mai. O corpo monstruoso começa a desaparecer. E finalmente, Mai volta à sua forma humana. Mas o tratamento foi fatal. Peter consegue salvar a cidade. Mas não consegue salvar Mai.
Ele segura sua tia nos braços. Peter. Desculpa. E May morre. Peter perde mais uma pessoa que ama. Só que dessa vez ele não perdeu alguém em uma batalha contra um vilão. Ele mesmo precisou tomar a decisão. E é justamente isso que torna o final tão pesado. No fim das 3 edições, Asterisco Homem-Aranha Radioativo Asterisco mostra um Peter Parker completamente diferente. Ele continua sendo o Homem-Aranha. Continua ajudando pessoas. Continua lutando. Mas agora carrega um peso ainda maior. Ele vive em uma Nova York destruída pelo X-Vírus. Está lentamente sendo consumido pela própria doença. Perdeu Mary Jane. E agora perdeu Tia May. Mas mesmo depois de tudo isso, Peter ainda coloca a máscara. Porque, no fundo, ele continua sendo o mesmo Peter Parker. Um homem que aprendeu que ter poderes significa ter responsabilidade. Só que, nesse futuro, a responsabilidade tem um preço muito mais cruel. E talvez essa seja a verdadeira mensagem de Homem-Aranha Radioativo. Ser herói não significa conseguir salvar todo mundo. Às vezes, ser herói significa fazer uma escolha impossível, mesmo sabendo que ela vai destruir você por dentro. E essa foi a história das 3 edições de Homem-Aranha Radioativo. Uma história de mutação, sobrevivência, perda. E, acima de tudo, do amor de Peter Parker pela mulher que o criou. Se você curtiu esse resumo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você teria conseguido fazer a mesma escolha que Peter?